Olá, vamos começar essa semana aí com vários conteúdos, né? Vários tópicos aí, e seria bom contar com vocês aí. Se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos. Hoje teremos aqui vamos abordar um tema bastante, vamos dizer assim, questionável pelas pessoas que se interessam pelo planejamento patrimonial, usando como ferramenta o sistema de holding familiar. Nós estaremos aqui falando hoje um pouco sobre ITBI. O que é o ITBI? É o Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis, né? Toda vez que você aliena o teu patrimônio, o teu imóvel, o município, né, a prefeitura, ela cobra este imposto. Toda vez que você faz essa transferência de forma onerosa, é a incidência do ITBI. Se não for de forma onerosa, é doação, e aí a aplicação seria do ITCMD, mas hoje a gente não estaremos aqui falando sobre ITCMD, simplesmente em outra oportunidade, mas agora estaremos falando um pouco sobre ITBI, tá? Por que é importante falar sobre ITBI quando a gente está falando de planejamento patrimonial da família? Porque quando você se decide a constituir uma holding familiar e para proteger o teu patrimônio, o ideal, né, o objetivo principal é colocar o teu patrimônio dentro dessa empresa, né, que nós chamamos de uma célula cofre, né? Nós vamos proteger o teu patrimônio dentro de uma holding, para que elas fiquem ali até mesmo a tua atividade profissional, operacional, e você tem ali os benefícios necessários e as suas imunidades, né? Os seus benefícios. Então, o que nós estamos falando hoje aqui é sobre o ITBI, sobre a aplicação, sobre a incidência do ITBI quando você constitui uma holding familiar e leva para dentro dessa holding os teus bens imóveis. Então, vamos especificar hoje, vamos ter que falar um pouco sobre algumas normas jurídicas para poder ter um entendimento. Não vamos entrar em detalhe, porque vamos procurar sair do nosso juridiquês, mas tentar informar esse conteúdo de uma forma mais suave para quem não conhece, para quem não é do ramo, para quem não está dentro do meio jurídico. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Não sei se fica bem claro aí, mas, assim, o que nós temos aqui? Né? Uma economia tributária. Né? Nós estamos falando de uma economia tributária quando você dá o tratamento do ITBI dentro da constituição de uma holding familiar. Né? Nós já falamos sobre o que é o ITBI, né? Que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, mais conhecido como ITBI, as pessoas se referem a ele como ITBI. E por que essa abordagem aqui é importante? Por quê? Nós temos, na constituição de uma holding familiar, nós temos a imunidade tributária do ITBI, definida pelo artigo 156, parágrafo 2º. Veja que, nesse artigo, a Constituição te dá essa imunidade. Ele não incide sobre transmissão de bens. Mas não incide como? No patrimônio jurídico, na realização de capital. Ele não incide. Quando você vai realizar o capital, o que é a realização de capital? Você, quando abre a empresa, você subscreve um valor. Eu vou contribuir com tanto para a construção dessa empresa. E depois você vai realizar esse capital. Quando você realiza esse capital, e através de levar o seu patrimônio para dentro dessa pessoa jurídica, a Constituição ela te dá essa imunidade, tá? É taxativo, tá? Você tem essa imunidade concedida pela própria Constituição, tá? E só que ela te dá alguma ressalva, né?
ela tem não é totalmente liberado. Isso aí é a pessoa física, quando leva o seu patrimônio para dentro de uma hold familiar, ela tem essa isenção, mas tem alguns casos em que a própria Constituição faz exceção, né? Quando você tem na sua carteira, né, ali de imóveis, que você, desses bens e direitos, que você pratica a locação, ou você é um empresário de vendas de imóveis, né? Então, essas exceções, elas são tiradas do escopo do artigo da imunidade. Mas tiradas como? Ela diz que quando a sociedade empresária exerça preponderantemente atividade imobiliária, ou seja, que mais de 50% da receita operacional que a pessoa ofere, isso corresponde, ela perde essa imunidade. E o que é essa atividade preponderante, né? Por exemplo, ela pode ter alguma outra atividade, mas o ramo imobiliário dela é preponderante, ele tem uma receita maior que 50%. Só que o artigo 37, né, parágrafo 1º do Código Tributário, ele diz para a gente o que é essa atividade preponderante, né? É quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, mas isso aí nos 2 anos anteriores ou nos 2 anos posteriores. Então, a Receita, se você leva teu patrimônio, ela vai ficar te fiscalizando e verificar que nesse período você auferiu mais de 50% de renda com essa atividade, ela vai te fiscalizar e aí ela vai te cobrar. Ela vai te cobrar o imposto, né? Ela vai ficar ali quietinha, mas ela está te olhando. Então, isso a gente que trabalha com essa especialidade, a gente procura orientar, não permitir que os nossos clientes tenham esse tipo de atividade vinculada à constituição da hold familiar, porque dentro do planejamento tributário, dentro do planejamento patrimonial da família, né, quando a gente constitui uma hold familiar, a gente procura colocar todas as técnicas possíveis para evitar esse tipo de comportamento. E isso é possível, tá? Isso é possível quando se faz uma hold familiar. Você tem as hipóteses, as situações, que isso vai variar de cliente para cliente, porque cada um tem a sua característica. Então, a gente vai fazer isso de forma harmônica, dentro da lei, para que a pessoa possa levar seu patrimônio para dentro da pessoa jurídica, sem, no entanto, sofrer essa fiscalização. Sofrer a fiscalização, ela não vai incidir a regra. Tá? E aqui, mas agora tem um outro detalhe que a gente tem que ressaltar aqui, porque o artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 37 do CTN, ele faz uma ressalva em relação à constituição das empresas novas, que é o caso da constituição de uma hold familiar. Em vez desses 2 anos anteriores e os 2 anos posteriores, o que nós teremos são 3 anos sem a atividade comercial, a atividade operacional ali de compra, venda, alocação, para que possa não incidir para que essa incidência do ITBI seja afastada, tá? Isso por quê? Porque ela vai continuar te fiscalizando. Você constitua a tua empresa. Durante esses 3 anos, você não pode alocar
vender nessa empresa, porque senão ela vai voltar atrás e vai te cobrar o ITBI que você não está mais imune. Mas por que isso? O Estado é bonzinho? Será que o Estado é bom? Não, não, é uma política de Estado. Essa política de Estado vem no sentido de que, para o Estado, é muito mais importante ela não ter um patrimônio imobiliário parado, né, na pessoa física e constituir esse patrimônio numa pessoa jurídica, porque isso vai dar condições para que o Estado, para fomentar, incentivar, facilitar, né, a atividade econômica, consequentemente, você vai fazer desenvolver o país. Na pessoa física, isso não acontece, ela fica ali paralisada, por mais que ela tenha uma atividade, por exemplo, locatícia naquele CPF, pagando um imposto muito maior, né? Ela pode ter esse imposto reduzido na pessoa física e está dando uma continuidade à atividade econômica, tá? E isso fica tão evidente que é uma política de Estado, é uma política que o Estado proporciona à pessoa física para que ela tenha essa facilidade, tenha incentivo, que o artigo 142 do Regulamento do Imposto de Renda, ele ainda te dá mais um outro benefício, tá? Você pode levar este patrimônio pelo valor histórico que está na sua declaração de imposto de renda ou pelo valor de mercado. Isso é uma opção para a pessoa física. A pessoa jurídica ela não tem essa opção, tá? Você, como pessoa física, você pode levar, constituir uma holding familiar através do seu patrimônio. No entanto, você tem a prerrogativa de escolher, né? De escolher se você quer levar pelo valor histórico ou o valor de mercado. O que é o valor histórico e o valor de mercado? Só para a gente se situar, nem todo mundo possivelmente tem esse conhecimento. O valor histórico você compra o bem e declara. Comprou o teu imóvel por, vamos dizer, por 300 mil. Colocou lá declarou no imposto de renda e colocou pelo valor de 300 mil. Esse valor você não pode ficar modificando, né? A menos que você valorize esse imóvel através de benfeitorias, né? De obras, mas isso tudo tem que estar justificável dentro do teu imposto, dizendo por que você valorizou. Só que esse bem que fica lá, que você vai declarando todo ano, não modificou 300. Ocorre que, no mercado, esse teu patrimônio ele vai se valorizando. Então, a prefeitura, ela quer cobrar pelo valor maior, tá? Mas você tem essa opção de colocar esse valor lá pelo valor menor, que é o valor que está declarado o teu valor histórico lá do imposto de renda. Isso é um benefício, uma prerrogativa da pessoa física, tá? E não atingindo a pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica for levar para dentro de uma outra pessoa jurídica, levar um patrimônio para dentro de uma pessoa jurídica, claro que ele não está fora dessa incidência aqui, tá? E isso chegou até o STF, né? Chegou ao STF por causa de situações comuns dentro da sociedade, que é um tema que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas, equivocadamente, algumas prefeituras ela vem aplicando esse entendimento do STF de forma errada. Por que de forma errada? Porque o STF ele definiu, né, que a imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso 1º do artigo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, esse que nós estamos discutindo, não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. Por que isso, né? Por exemplo, você vai integralizar 300 mil, né, que é a sua subscrição lá no capital social, mas vai levar um imóvel de 600 mil. Então, essa diferença que chegou, essa discussão sobre essa diferença que chegou no STF, ele diz que essa imunidade ela não atinge esse valor. Só que as prefeituras elas entenderam de outra forma, algumas
aplicam a lei como deve ser, e outras querem taxar o ITBI sobre o valor que excede, tá? De uma forma errada. Não que eles não tenham como cobrar, mas de uma forma errada. Mas isso é um assunto mais aprofundado, que isso aí é uma característica de cada prefeitura. Cada prefeitura ela vai trabalhar de um jeito, infelizmente, né? No Brasil a gente tem 5.015 e poucos municípios, e cada um deles vai seguir a lei maior, que é a Constituição, mas dentro daquilo que é possível, eles irão aplicar a sua incidência para poder, da forma que ele possa arrecadar mais, né? Então, mas isso aí fica para um próximo papo, né? Que é um papo com uma coisa mais profunda, que foge um pouco ao nosso tópico de hoje, que é falar sobre o ITBI e a sua imunidade, né? Ficou claro que a pessoa física ela pode levar o seu patrimônio para dentro de uma pessoa jurídica com a imunidade do ITBI, sem pagar a imunidade do ITBI. Ao mesmo tempo, o decreto do imposto de renda, o regulamento do imposto de renda, te permite que esse teu patrimônio seja levado pelo valor histórico e não pelo valor de mercado. Claro que nesse meio existe algumas características que devem ser levadas em conta, mas isso aí vai depender de cada patrimônio, de quem está colocando esse patrimônio, para que a gente aplique a técnica necessária para evitar e dar a maior economia tributária para o cliente que está levando esse patrimônio. Espero que esse conteúdo seja de grande valia para vocês. Se inscrevam no nosso canal, que durante a semana estaremos colocando outros assuntos, alguns correspondentes a esse ou não, mas todos eles voltaram ao planejamento patrimonial e à sua construção da holding familiar. Fique com Deus, um abraço.